Olá, meu nome é Leandra Rodrigues, eu sou psicóloga clínica e hospitalar e hoje essa aula é para falar para vocês a respeito da ansiedade. Para que ela serve, como é que ela funciona aí e como ela é acionada pelo nosso cérebro. Então, eu vou iniciar dizendo que a ansiedade ela é uma emoção natural do ser humano, assim como a raiva, a tristeza, o medo. Ela faz parte de um mecanismo de defesa. Essa emoção existe para nos proteger. Por exemplo, diante de uma possível ameaça, de um perigo iminente, o nosso cérebro, ele rapidamente percebe instintivamente e aciona um mecanismo de reações que nós chamamos de luta ou fuga. E esse mecanismo, ele libera várias sensações, vários sintomas no nosso corpo. E para que isso? Para que nós possamos nos proteger desse perigo. Então, o cérebro, diante de uma situação de perigo, ele instintivamente, ou seja, você não precisa pensar para que o cérebro haja assim. Rapidamente, instintivamente, ele aciona esse mecanismo de reação de luta ou fuga e aciona o nosso corpo com diversas sensações para nos proteger. Sentimos, por exemplo, um batimento cardíaco mais acelerado, a respiração mais ofegante, vai mais sangue para os músculos e os músculos ficam mais tensos, mais enrijecidos, e tudo isso para que a gente possa fugir ou lutar. Então, esse mecanismo de luta e fuga, ele é acionado para nossa proteção. Imagine que você está andando na rua e de repente dá de cara com um cachorro bravo. Nessa situação, o teu cérebro rapidamente percebe o perigo, ele é acionado aí pelo medo, e aciona essa reação, esse mecanismo de reação de luta e fuga. E aí você ou vai lutar com esse cachorro ou vai fugir desse cachorro. Então perceba que a ansiedade ela é boa, ela é protetiva. A questão é quando a ansiedade ela passa a ser acionada pelos nossos pensamentos, passa a ser acionada por algo que não é real, que não está acontecendo ali nenhum perigo iminente, mas por causa de pensamentos catastróficos, pensamentos negativos, que você pode muitas vezes ficar ruminando e isso aciona a ansiedade. E aí, essa ansiedade, se ela acaba ocorrendo aí semanalmente, diariamente, ela vai afetar muito o seu dia a dia, vai trazer muitos prejuízos para a sua saúde mental, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho. Então, hoje nós vamos falar sobre essa ansiedade e também sobre a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Vocês perceberam, então, que a ansiedade é normal, né? Que ela acontece para todos nós, é uma emoção natural do ser humano, ela é uma emoção benéfica porque ela é protetiva, ela serve para nos proteger, mas pode acontecer muitas vezes dela ser acionada pelos nossos pensamentos. E aí, pensamentos muitas vezes que são distorcidos da realidade. Não é algo que está acontecendo, é algo que eu estou imaginando, é algo que eu já estou pensando ali que vai acontecer uma catástrofe, e aí já estou pensando em várias possibilidades de como lidar com aquilo. Não é uma ameaça iminente, mas é algo que eu estou criando. E dessa forma também é acionada a ansiedade. E muitas vezes pode chegar a um nível de uma ansiedade patológica. A ansiedade, a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica está muito relacionada a, por exemplo, se você, ao longo do seu dia, né, você vai iniciar um projeto novo, ou fazer uma prova, é natural que você sinta uma ansiedade, né? Gera uma insegurança. A ansiedade ela é muito acionada pelo medo e a insegurança. Então, dá aquele friozinho na barriga, coração um pouquinho acelerado, uma sensação de uma falta de ar, e aí você consegue lidar com isso e, ok, consegue realizar. Agora, se essa ansiedade te paralisa, se você não consegue realizar seus sonhos, seus projetos, se você se sente muito irritado, tenso, nervoso, e todos esses sintomas físicos, eles ocorrem com muita intensidade e durante muitas vezes na sua semana ou diariamente, aí pode ser que esteja entrando numa ansiedade patológica. Hoje, pela Organização Mundial de Saúde, tem cada vez, né, principalmente agora devido à pandemia, a gente está percebendo que o Brasil ele está um país com maior quantidade de pessoas com transtornos de ansiedade. E aí tem uma pesquisa recente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que demonstra que nos meses de maio, junho e julho do ano passado, de 2020, cerca de 80% da população brasileira tornou-se mais ansiosa. Então é algo que a gente precisa trazer conhecimento, trazer clareza, para que as pessoas consigam lidar. E a gente só consegue lidar com o que a gente conhece. Por isso, essa aula é para esclarecer vocês a respeito da ansiedade, entender como podemos lidar com ela, entender a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica.
Quando, então, chega nesse nível de uma ansiedade excessiva, de uma ansiedade exagerada, chegando a uma ansiedade patológica, ocorrem muitos sintomas físicos e emocionais. Físicos, vocês vão perceber tremores, às vezes uma sensação de falta de ar, coração muito acelerado, suor frio. Muitas pessoas ficam com vontade de ir ao banheiro fazer xixi frequentemente, mãos frias e suadas, calafrios. Tem pessoas que falam que sentem calafrios, ondas de calor, tontura, boca seca, muitas vezes aquela dificuldade de engolir como se tivesse alguma coisa aqui presa na garganta, náusea, enjoo, podem sentir também um desconforto gastrointestinal, né? Tem algumas pessoas que relatam diarreia, prisão de ventre, então ocorrem vários sintomas aí no seu corpo devido a esse nível de ansiedade mais exacerbada. E muitas vezes, como eu falei, relacionada com teus pensamentos. Não está acontecendo o perigo real, mas a forma que eu estou interpretando aquela situação. Eu costumo falar muito que cada um de nós, a gente tem uma forma, uma lente, né, que a gente vê o mundo. Cada um, de acordo com as suas experiências lá desde a infância, de acordo com o que foi aprendido, com o que foi escutado e interpretado pela sua criança lá desde pequena. Essa lente, né, que é construída ao longo das suas experiências e vivências, é a forma com que você percebe a realidade. Só que muitas vezes, essa lente ela pode estar um pouquinho embaçada e você está vendo algumas situações de forma distorcida. Por isso, muitos pensamentos, eles acabam sendo distorcidos, acabam tendo linhas de pensamento, por exemplo, catastróficos, super generalizando uma situação negativa e minimizando uma situação positiva. Enfim, a gente vai falar aí, então, de distorções cognitivas, né? Que é esse pensamento, muitas vezes, que ele está exagerado, que ele está distorcido. E tem a ver com as minhas experiências, com a forma que eu aprendi a ver e enxergar determinadas situações, tá? Então, na terapia é algo que a gente trabalha muito, essa questão das distorções cognitivas, dos pensamentos distorcidos, né? E vamos falar também agora, então, dos sintomas emocionais. Então, a ansiedade também, ela apresenta-se no corpo, né? Todos esses sintomas no seu corpo, e também sintomas emocionais, como tensão, nervosismo, dificuldade de se concentrar, dificuldade de ter foco, problemas com memória, um medo constante, uma sensação de como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. E aí a sua mente fica o tempo todo ali acelerada, pensando em mil possibilidades, ruminando muitos pensamentos negativos. Uma preocupação exagerada, que não condiz com a realidade, problemas para dormir, muitas vezes não consegue dormir, né? Demora aí para dormir, ou acorda várias vezes à noite, um sono muito agitado, a irritabilidade e muitas vezes uma agitação psicomotora também. Então, todos esses sintomas, eles estão relacionados à ansiedade e prejudicam extremamente o dia a dia de uma pessoa. Então, se você se identifica, né, é importante que você consiga perceber como é que é essa ansiedade para você, como é que ela se manifesta aí no seu corpo, como é que você está sintomatizando isso, para que você tenha clareza, consciência e busque cuidar, né, cuidar da sua saúde emocional. E aí nós vamos falar agora, então, das estratégias para controlar a ansiedade. É muito recomendada a questão da psicoterapia. E aí, quando a gente pensa em psicoterapia, eu gosto sempre de falar que quando a gente vai pensar na ansiedade, né, dentro aí do consultório, a gente vai pensar num bolo de 3 camadas, né, vamos colocar essa metáfora. Sendo que a primeira camada são os sintomas de ansiedade. Como é que é? Para cada pessoa, pode manifestar um determinado sintoma, né? Tem pessoas que, eu sinto essa falta de ar, essa taquicardia, eu percebo que eu tenho tremores, eu percebo que eu tenho uma dormência no braço, formigamento, eu fico muito irritada. Enfim, para cada um vai ser de uma forma, né? Eu falei todos aqueles sintomas, mas não necessariamente você precisa ter todos para que você esteja com uma ansiedade mais excessiva, uma ansiedade às vezes generalizada, né? Que entra na ansiedade patológica. Então, essa primeira camada de bolo são os sintomas. A segunda camada são os gatilhos. Quais são as situações que você percebe que te gera mais ansiedade? E aí lembra, né? É como você interpreta essa situação, tá? Então, na psicoterapia, a gente vai fazendo um trabalho que a gente começa pelos sintomas, que são os motivos que mais angustia e que prejudicam o dia a dia da pessoa, e aí depois a gente vai ver o que tem por trás, né? Então, a gente entra lá nos gatilhos e também vamos entender as raízes, a origem dessa ansiedade. E aí a gente vai entender e vai falar muito a respeito das crenças, né? O que eu aprendi, né? Quais são as verdades absolutas que eu aprendi ali desde a minha infância, e que muitas vezes pode ser uma forma distorcida, né? Ou exagerada de ver uma determinada realidade.
Então, é importante esse trabalho para sanar, né, minimizar não só os sintomas, mas da ansiedade, né, mas também entender quais são os gatilhos e quais são as causas, qual é a raiz dessa ansiedade, que para cada pessoa vai ser de um jeito. Entendendo que o ambiente de psicoterapia é um ambiente de sigilo, é um ambiente sem julgamentos, então pode ser, sim, uma estratégia para cuidar dessa ansiedade patológica, né, que dessa ansiedade que está prejudicando muitas vezes a vida de uma pessoa. A prática de atividade física, ela é essencial. A atividade física, durante a atividade física, são liberadas aí várias substâncias, né, pelo nosso cérebro, vão aí para o nosso corpo e nos dão uma sensação de bem-estar, uma melhora do humor, além, claro, né, de que a atividade física ajuda a fortalecer o sistema imunológico, prevenir as doenças cardiovasculares e obesidade, ajuda a diminuir a insônia, então contribui bastante para que a pessoa tenha mais disposição e minimizar esses sintomas da ansiedade. De uma forma geral, nos tratamentos de transtornos de ansiedade, sempre o psicoterapeuta ou o psiquiatra vão indicar, sim, a prática de atividade física. E aí é uma escolha individual, né? Qual a atividade física que, para você, né, faz mais sentido, que você se sente mais motivado, que você se sente mais... que você tem mais interesse em fazer, né? Que você goste de praticar. É importante também ver isso. Para algumas pessoas vai ser uma caminhada, para outros natação, dança, enfim. O importante é que você saiba da importância da atividade física nesse processo do cuidado com a ansiedade. A prática da meditação também é uma prática hoje que existem várias pesquisas, né, científicas que falam da importância da meditação, do quanto essa prática da meditação ela traz esse sentimento de bem-estar, de melhora do humor, dessa capacidade que você começa a adquirir, né, a partir de treino, de conseguir não grudar mais naquele pensamento, né, ficar ruminando aqueles pensamentos. Você consegue voltar o seu foco da sua atenção, muitas vezes para a sua respiração, né, aquela respiração mais lenta e profunda, e consegue diminuir o nível dos sintomas da ansiedade. Você rapidamente sente, né, por exemplo, a prática do mindfulness, né, que é a atenção plena, essa prática de muitas vezes voltar a sua atenção para a sua respiração, para o momento presente, vai ajudar muito a diminuir a ansiedade, os sintomas da ansiedade. Nesse momento que você faz essa respiração e você foca a sua atenção nela, você envia mais oxigênio para o teu cérebro e é como se o teu cérebro falasse, opa, tá tudo bem, né? Como se fosse um sinal para o cérebro, né? Para ele perceber que está tudo bem, que ele pode relaxar. Tá? Então, a prática da meditação, ela é sim aconselhada, né? Lembrando que a meditação não é necessariamente você sentar e não passar nada pela sua mente, esvaziar a sua mente. Não necessariamente, os pensamentos, eles vão vir, eles vão continuar vindo. A questão é você não grudar no pensamento, né? O pensamento vai vir, você deixa ele ir, como folhas no riacho, né? Vão vir, deixa ele ir, e foca a sua atenção na sua respiração. Então, é uma prática que ajuda muito no controle da ansiedade, nessa questão dos pensamentos acelerados, ajuda extremamente. Ouvir música, a musicoterapia, né? A música, ela pode ser terapêutica. Sim, ela ajuda a extravasar, ela ajuda a relaxar, ela muitas vezes te traz memórias e lembranças aí que te acalmam e te relaxam. Então, a música, ela pode sim ser um instrumento, uma estratégia para te ajudar a minimizar também a ansiedade. Então, uma sugestão, faça uma playlist hoje ou quando você puder, o momento que você puder, de 10, pelo menos 10 músicas que você gosta, que te acalma, que te relaxa. E aí, quando você perceber que está ficando um pouco mais ansioso, um pouco mais estressado, coloca essas músicas para você escutar, ajuda muito, contribui. E manter uma alimentação saudável. A gente sabe que é muito importante essa questão da alimentação. Para alguns pacientes, eu costumo, às vezes, até indicar para que procurem uma nutricionista, façam uma reeducação alimentar, porque tem alimentos que contribuem para a ansiedade, para aumentar a ansiedade, e alimentos que ajudam a minimizar a ansiedade. Por exemplo, a banana, né? Ela contém o triptofano, que é um aminoácido que libera, né? Que ajuda aí na liberação da serotonina, que vai provocar esse bem-estar, né? Então, claro, que é por isso que eu estou falando que é importante, né, procurar um profissional da área, um nutricionista, para organizar aí a sua reeducação alimentar e ajudar também, com base nos alimentos, a minimizar a ansiedade. Então, são várias estratégias, e aí, lembrando que geralmente quando a gente vai tratar da ansiedade,
nós vamos pensar em várias áreas, né, e cada uma ajudando de uma forma. Então, eu falei aqui a respeito da psicoterapia, né, nesse momento, nesse espaço de fala, de você compreender aí, não só te ajudar a minimizar a ansiedade, mas compreender o que tem por trás da sua ansiedade. A atividade física também é muito importante, práticas de meditação, técnicas de relaxamento. Tem uma técnica que também é bem interessante, vocês jogarem no Google, vocês vão achar o relaxamento muscular progressivo de Jacobson. Ajuda muito. É uma técnica de relaxamento que consiste em contrair e soltar os músculos e, ao mesmo tempo, fazer uma respiração. Então, é uma técnica de relaxamento guiado e vai te ajudar muito a minimizar também a ansiedade. Muitas vezes, algumas pessoas utilizam até um pouco antes de dormir, que ajuda também a ter uma noite de sono mais tranquila. Então, são todas essas técnicas que vocês vão perceber que são importantes ali para aprendendo a lidar com a ansiedade, com os sintomas dela e também compreendendo e buscando as raízes da ansiedade, né? Quais são as demandas de fato, o que tem por trás desses teus sintomas de ansiedade. Uma das técnicas é essa que eu falei da respiração, né? A gente tem a respiração anti-ansiedade, que é a respiração consciente, ou algumas pessoas chamam de respiração diafragmática, que consiste em inspirar o ar pelo nariz, bem lento, segura o ar e solta o ar pela boca. E aí, lembrando que é importante você focar a sua atenção nessa respiração. Se você fizer pelo menos aí de 3 a 4 vezes, você já sente no teu corpo uma sensação de relaxamento e de bem-estar. Então, pratica. E aí nós temos várias técnicas, né? Técnica do aqui e agora, você conseguir... Então, se você está percebendo que está muito agitado, para um pouquinho, fica imóvel, perceba a sua respiração. Quando você soltar o ar, você vai contar de 1 até 4 e vai focando a sua atenção na sua respiração, percebendo as coisas ao seu redor. A técnica consiste basicamente em trazer a tua atenção, o foco da sua atenção para o aqui e agora. Porque muitas vezes você está ali ou pensando nas coisas que podem acontecer com a preocupação exagerada, excessiva, tentando pensar nas possibilidades, nas coisas ruins que vão acontecer e formas de resolver, ou você está ruminando coisas que já passaram, você não está no momento presente. Então, é muito importante essas técnicas também que vão te ajudar a te trazer para o momento presente e minimizar esses sintomas da ansiedade. E agora eu queria falar um pouco com vocês a respeito dos transtornos de ansiedade. Entendendo, né, que tem vários transtornos dentro da ansiedade. Quando a ansiedade é patológica, a gente pode ter aí a fobia social, a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo e o transtorno do estresse pós-traumático. Dos transtornos de ansiedade que a gente vê mais presente na clínica, né, eu vou dizer da minha clínica, são os transtornos de ansiedade generalizada, que consiste, geralmente é utilizado pela sigla TAG, né, consiste numa ansiedade que ela interfere muito no dia a dia da pessoa, gera muitos prejuízos para o dia a dia. E, geralmente, o principal sintoma tem a ver com a preocupação excessiva. Uma preocupação o tempo todo com o que pode acontecer, de como vai fazer, e muitas vezes essa preocupação pensando sempre no pior que pode acontecer. E também, muitas vezes, uma necessidade de controle da situação, uma sensação de que eu não posso não ter o controle das coisas, não posso perder o controle. Então, uma preocupação e uma necessidade de controle muito grande. É o que eu percebo muitas vezes como sintomas principais da ansiedade generalizada. Então, é importante, se você for percebendo esses sintomas aí com você, é importante, como eu falei, o primeiro passo que a gente está fazendo aqui agora é essa tomada de consciência, né? Eu só consigo cuidar do que eu conheço. Então, eu preciso conhecer, eu preciso entender como é que é a ansiedade. E preciso percebendo em mim. E se você perceber que precisa, né, de um acompanhamento, procure-se um profissional da psicologia, um profissional aí responsável, né, para te acompanhar e para te ajudar nesse processo. O outro transtorno de ansiedade é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises muitas vezes inesperadas, né? A pessoa fala, olha, não sei, do nada eu estava ali na parada de ônibus e me veio um ataque de pânico. Eu estava sentada no sofá de casa e me veio esse ataque de pânico. Então são crises inesperadas e que traz muito desespero e um medo intenso de que algo ruim vai acontecer. Muitas vezes essa pessoa tem uma sensação de que vai perder o controle, de que vai enlouquecer ou de que está tendo um ataque do coração. Muitas pessoas vão parar ali no pronto-socorro, né? Eu trabalhei como psicóloga hospitalar no Hospital Particular de Brasília e eu
presenciava muito isso, né? Os médicos costumavam chamar a gente da psicologia, eu e outras psicólogas lá no pronto-socorro, por muitas vezes pessoas darem entrada no pronto-socorro achando que estava tendo um ataque de pânico e, aliás, entendendo que estavam tendo um ataque do coração e, na verdade, era um ataque de pânico. Tá? Então, no ataque de pânico, são todos aqueles sintomas que eu falei da crise de ansiedade, mas com uma intensidade muito forte. Né? E com essa sensação, como eu falei, de perda de controle, de uma angústia de que vai enlouquecer, uma sensação de que vai morrer. Então, quem tem ataque de pânico traz no seu relato muitas essas sensações, né? Fobia social, ela está muito caracterizada por um desconforto que algumas pessoas têm em ter interação, em estar em locais onde vai ter interação com pessoas que não são conhecidas, em locais e ambientes novos. Geralmente gera um estranhamento, uma angústia, uma preocupação em se sentir constrangido, em se sentir envergonhado. Essa pessoa ela tem uma dificuldade, muitas vezes, de estar num evento social, de entrar em contato aí com outras pessoas, né, de estar numa roda aí com outras pessoas, principalmente pessoas que ela não conhece. E isso gera uma angústia muito grande, isso gera esses sintomas da ansiedade, né, muito relacionados a essa questão da exposição, de sentir muitas vezes um constrangimento, um medo, né, está muito relacionado a esse contato social. Transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo, nós sempre vamos relacionar a pensamentos e comportamentos. Vamos ter o que a gente percebe no transtorno, no TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que são pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos. Esses pensamentos obsessivos, a gente costuma chamar muitas vezes também de pensamentos intrusivos. A própria palavra diz, né, aquele pensamento intruso, que fica ali martelando na cabeça dessa pessoa, e esses pensamentos, eles vêm do nada. É uma coisa importante, pensamento intrusivo todos nós temos, mas a pessoa com transtorno de ansiedade, ela tem esse pensamento com maior força, e ela foca a sua atenção nisso. Então, por exemplo, vamos supor que essa pessoa ela está num prédio e ela olha ali para a janela e aí vem um pensamento intrusivo. E se eu pular da janela? E aí ela começa a ruminar com base nesse pensamento. Aí, será que eu vou fazer isso? Enfim. Esse pensamento pode passar na cabeça de qualquer pessoa. A questão é, por exemplo, de uma pessoa que não tem um transtorno de ansiedade. Vem esse pensamento e a pessoa fala, que besteira. Pronto, segue. Outra pessoa que tem um transtorno de ansiedade, né, ela começa esse pensamento, ele vem com uma força muito grande e começam a vir, ela foca nesse pensamento e começam a vir outros pensamentos decorrentes desse pensamento inicial. E aí, muitas vezes, a pessoa ela tem comportamentos compulsivos para que ela possa sentir um alívio nesse pensamento obsessivo, tá? Então, é um transtorno que precisa, assim, de um acompanhamento psicológico, muitas vezes tem que entrar com medicação, assim como os outros que eu falei, muitas vezes é necessário acompanhamento psicológico e, muitas vezes, um acompanhamento psiquiátrico para entrar com a medicação para minimizar também esses sintomas e esses pensamentos, tá? E o transtorno do estresse pós-traumático, o chamado TEPT, né? Ele está muito relacionado a uma possível situação traumática vivenciada pela pessoa, ou uma situação de uma violência, tanto que ameaça a sua própria vida como a vida de terceiros. E aí essa pessoa, ela costuma, muitas vezes também tem muitos pesadelos, e aí qualquer episódio que possa lembrar desse evento, já gera uma ansiedade muito grande. Então, as medicações geralmente utilizadas pelos psiquiatras costumam ser antidepressivos, né, que no tratamento dos transtornos de ansiedade podem ser utilizados sim. Eles geralmente têm uma atuação aí no neurotransmissor que é chamada serotonina, né, e outro também é um ansiolítico, né, os ansiolíticos, eles são usados sim para alívio físico aí dos sintomas físicos da ansiedade, e para alguns casos antipsicóticos, né, como a quetiapina, que pode ser usado aí como paliativo durante os períodos mais críticos dos quadros ansiosos. Claro, sempre acompanhado por um médico psiquiatra. Não tomem de forma alguma medicação sem uma prescrição médica, tá? Isso é muito importante. Muitas vezes você vê um colega, tô tomando esse ansiolítico, toma também, e aí vai lá e compra e quer tomar também, né? Então, não faça isso. Cada pessoa, nós seres humanos, nós somos muito individuais, cada um tem a sua subjetividade, e entendendo também que seu organismo ele vai funcionar de uma forma diferente desse teu colega.
Então, é importante, sim, fazer um acompanhamento para o médico prescrever a melhor medicação no teu caso e acompanhar também como é que vão ser as reações adversas caso você tome medicação, tá bom? Então, eu gosto muito dessa frase de Freud que ele fala: volte os seus olhos para dentro, contemple suas próprias profundezas, aprenda primeiro a conhecer-se. Muito obrigada aí pela escuta de vocês, e eu acredito, desejo, que tenha sido um momento de tomada de consciência, de esclarecimento, entendendo que a ansiedade, ela é normal, sim, mas ela pode chegar a um nível de estar patológica e prejudicar a sua vida, prejudicar o seu dia a dia, os seus relacionamentos. Então é importante que você busque cuidado, busque cuidar disso, busque ajuda se for necessário. Não fique aí sofrendo sozinho, achando muitas vezes, algumas pessoas naturalizam, acham que, não, é normal vivenciar tudo isso. Não, a ansiedade ela é normal, mas desde que ela não prejudique totalmente o seu dia a dia, que te impeça aí de realizar seus sonhos, que te impeça de ser produtivo no seu trabalho. Então, cuide-se, é fundamental para que você possa cada vez mais ter qualidade de vida.